Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, bendito do meu Pai. Quero te desejar uma quarta-feira abençoada. O dia está lindo, o dia está ensolarado. Como se encontra o seu dia hoje? Porque quem faz o dia sou eu e você. Você está ensolarado ou você está nublado? Mas eu venho te dizer nesta manhã que você possa estar ensolarado. Eu profetizo isso na tua vida nesta manhã de hoje. Porque se você levantou, se você chegou até esse vídeo, você não caiu aqui de paraquedas, você não está passando aqui em vão, mas porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você nesta manhã. Eu já convido você a deixar o coraçãozinho aí vermelho, porque não vai te custar nada você deixar o coraçãozinho vermelho. Você que ainda não me segue, passa a me seguir. Eu também me encontro no YouTube, no Kawai. Dá essa força, meus amados irmãos, porque o meu intuito é fazer a obra do Senhor, é falar do amor de Deus, que Deus, ele nos ama, que Deus veio para libertar, para salvar e para curar. Esse é meu intuito aqui, meus amados irmãos, nada mais além disso. Então ajuda, dá essa força para que esse vídeo venha chegar aos quatro cantos deste mundo, porque ainda há vidas precisando ouvir algo da parte do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os amados irmãos lá em Mateus 5, a partir do versículo 43, aonde diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai, que está nos céus, porque faz o que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, meus amados irmãos, que galardão teremos, se a gente amar somente aquele que nos ama, se a gente tratar bem somente aquele que nos trata bem. A palavra de Deus diz aqui que para mim, para você ser filho do Pai, nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos ofendem, por aqueles que se levantam contra a minha, a tua vida de alguma forma, Então, você quer ser filho do Pai? Faça o bem sem olhar a quem, Porque sabemos que tem pessoas que se levantam contra a minha e tua vida, Não é pessoa, é o que está nela, porque é uma pessoa que não conhece a Jesus, é uma pessoa que não vive com Jesus, então o inimigo acaba usando aquela pessoa para nos maltratar, acaba usando aquela pessoa para nos fazer o mal. Então que você venha amá-la, Você quer o seu galardão, você quer ver o seu galardão, assim como diz a palavra do Senhor? Então ame os teus inimigos, porque nós sabemos que é difícil, meus amados irmãos? Amar aqueles que nos perseguem, aqueles que levantam a calúnia contra a minha, a sua vida, aqueles que nos ofendem. É difícil amar, É mais fácil amar aqueles que nos amam, Mas a palavra de Deus nos ensina nesta manhã que nós temos que amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam, aqueles que tentam nos atingir de alguma forma, aqueles até mesmo que tentam nos derrubar, com obra de macumba, feitiçaria, com olho grande, inveja, fazendo as suas rezas ao contrário, as suas orações ao contrário. Ei, não se preocupe com essas vidas, elas estão precisando de Jesus, e nós estamos aqui, eu e você, para fazer a diferença, para ser diferente. Eu e você fomos escolhidos pelo Pai para fazer a diferença, para amar essas pessoas que são mal amadas, porque elas, meus amados irmãos, elas só podem dar o que elas têm, elas só podem oferecer o que elas têm. E se ela é uma pessoa ruim, é o que ela tem no momento, porque ela não conhece a Jesus. Então seja você ser diferente, seja você, um discípulo de Cristo, seja você, um testemunho vivo, na mão do Senhor, porque o Senhor nos escolheu para fazer a diferença. Então vamos amar os nossos inimigos, porque amar os nossos amigos é muito fácil. Rir com aquele que ri com a gente, com aquele que nos abraça, com aqueles que lidar com a gente com sinceridade, é muito fácil, mas eu quero ver, amar, cuidar daquele que te maltrata, daquele que te maldizem. Ei, ele não vai prestar conta com você.
ele vai prestar conta com Deus. Mas não peça o mal dele também, meus amados irmãos, né? Deixe ele na mão de Deus, só faça você a tua parte de fazer o bem, de orar, de cuidar, né? Porque você é diferente, então você tem que oferecer o que você tem, o teu melhor. Se você é uma pessoa que vive com Cristo, que vive com o Pai, e você diz que você é evangélico, ei, você tem que ser diferente, você não pode ser igual a essa pessoa. Você tem que ter o amor genuíno, você tem que ter o amor de Cristo, você tem que amar, você tem que abraçar, seja lá quem for, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que viver em paz com todos, né? Nós temos que viver, lá em Hebreus 11:14 diz que nós temos que viver em paz com todos. E sem santificação a gente não verá a Deus. Então, meus amados irmãos, não adianta você dizer que é cristão, não adianta você dizer que faz a obra de Deus se você não consegue amar o teu próximo, se você não consegue amar o teu inimigo. Como que você diz que você ama a Deus se você não vê a Deus, se você não consegue amar aquele que está próximo de você? Seja ele bom ou ruim. A Bíblia nos ensina que nós temos que amar, que nós temos que viver a paz para com todos. Então, seja ele lá de outra religião, o teu intuito, o teu dever é você falar do amor de Cristo para com esta vida, porque Jesus também ama ele, Jesus também escolheu ele, só que Jesus ele dá o livre-arbítrio da pessoa escolher o que quer viver, mas nós temos como servo do Senhor que fazer diferença, que ser diferente, que falar do amor de Cristo, que falar que o Senhor ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para mudar a história, ele veio para mudar a circunstância, ele veio para fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Essa é a nossa missão aqui na terra, porque o Senhor fala na palavra dele: ide, pregai para toda criatura, toda criatura, sem exceção, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é macumbeira, se ela é pai de santo, se ela é católico, seja lá ela, qual for a criatura. O nosso dever é pregar para ela, é falar do amor de Cristo para ela, é falar que o Senhor deu a própria vida dele por mim e por você naquela cruz do Calvário, no intuito de nos salvar, no intuito de nos libertar, no intuito de fazermos, né, de fazer de mim e você pessoas dignas, né, de ser salvo. Porque sabemos que para entrar no céu não é de qualquer maneira. Então não adianta você dizer que é um discípulo da casa de Deus, que você possa ter lá até mesmo uma carteirinha, né? Você possa até ter lá um patamar alto, mas se você não tiver o amor de Cristo, se você não amar essas vidas, se você não cuidar dessas vidas, se você não orar por essas vidas, você está colocando em jogo a tua salvação. Então, meus amados irmãos, não vamos somente ler a Bíblia, não vamos somente escutar a palavra de Deus, mas sim colocar em prática, porque sabemos que a parte mais difícil é colocar a palavra de Deus em prática, mas o Senhor ele nos ajuda. O Espírito Santo de Deus nesta manhã nos ajuda, nos fortalece, nos ensina a colocar a palavra dele em prática, porque para Deus nada é impossível. Então, se estamos em Cristo Jesus, nós temos que ser diferente. É a nossa obrigação de perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que arrancam uma lágrima e uma lágrima do teu olhar. Ei! Ora pela vida dele, ele só precisa de libertação, ora pela vida dela, ela só precisa de uma cura, não sabemos o que essa pessoa vive, ela só pode oferecer aquilo que ela tem, e se no momento é isso que ela tem, ela vai te oferecer isso, mas você tem muito mais a oferecer para ela, que é o nosso Deus, que é o nosso Cristo, né, que o amou o mundo de tal maneira. Então, meus amados irmãos, vamos ser crentes de verdade, vamos viver um evangelho verdadeiro, porque Jesus está voltando. Não sabemos nem eu, nem você, nem o dia e nem a hora, mas sabemos que ele virá e virá como ladrão. Então que possamos estar preparados, que possamos colocar a palavra de Deus em prática, viver realmente a palavra de Deus, porque quando a gente quer fazer, o nosso coração anseia para o bem, o Espírito Santo de Deus nos guia, nos ajuda. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração nesta manhã. Medita sobre essa palavra, porque eu tenho certeza que você não chegou aqui em vão, mas você foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que nesta manhã o Senhor falou com você. Amém, meus amados irmãos? Comente aí no vídeo, né?
compartilhe esse vídeo, né? Faça esse vídeo chegar para outras vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira repleta do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque quando nós temos o Espírito